alegria, você ouvindo a rádio todo dia. Agradecemos sua companhia, Rádio Chapecó, que você não está só. Juntos pra fazer seu dia melhor. ZYJ 749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. Muito bom dia a todos, queridos ouvintes e internautas. E é com alegria de sempre que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados das 8 às 9 da manhã, pela Rádio Chapecó AM 1330. O programa Hora Espírita é um programa que está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à FEC e pertencentes à 12ª União Regional Espírita, e tem por objetivo trazer a esse espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento e ainda a codificação espírita, para que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. E o programa de hoje traz para analisarmos a frase de Kardec: fora da caridade não há salvação. Nós já estamos ao vivo pelo Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco, enviando a sua pergunta ou encaminhando a sua colaboração através da live do Facebook, onde você pode ver e ouvir este programa, ou através do WhatsApp 2049 1212. Vou repetir, 2049 1212. Ou o telefone fixo daqui da rádio 2049 1200. Ou ainda pelo site radiochapecó.com.br. Lembramos também que o programa conta com a sua própria fanpage, intitulada Hora Espírita Chapecó. Temos também um canal no YouTube e perfil no Instagram. Você, nosso ouvinte querido, está convidado a conhecer, curtir e compartilhar nossas redes sociais. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as casas espíritas de Chapecó e da nossa região, e pode ver o anúncio dos próximos programas. Na equipe de hoje de manhã, contamos com a presença da nossa amiga Loine, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Loine. Bom dia a todos. Também nosso querido companheiro da Alpiva, da Associação Espírita Leocádio José Correia. Bom dia. Bom dia, Nick. Bom dia, Loine. A nossa saudação muito fraterna a todos os ouvintes que partilhem conosco esse momento da reflexão. Bom, eu sou o Nick, trabalhador da Associação Espírita Amor e Caridade, e serei o vosso âncora dessa manhã. Antes de darmos início à nossa conversa, queremos registrar o nosso agradecimento àqueles que de forma voluntária e anônima contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas, bem como os nossos patrocinadores, pelos quais pedimos licença para ouvirmos o seu recado: a Escala Construtora e a Imobiliária Nostra Casa. A Construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida.
As pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa. A maior diversidade de imóveis para a locação de Chapecó. Bom, queridos amigos, então voltamos para iniciarmos então de forma efetiva o nosso programa de hoje. A máxima fora da caridade não há salvação exprime a força e presença do cristianismo puro dentro da doutrina espírita. Conforme o capítulo 15 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, toda a moral de Jesus se resume em caridade e humildade. Os ensinamentos de Jesus em sua essência verdadeira são os que se baseia em sua totalidade sobre as leis do amor. Portanto, tudo que for antagônico ao amor e à misericórdia pertence ao homem e às suas imperfeições. Quando pensamos na grandiosidade de suas obras, podemos compreender que Jesus propôs uma doutrina. Essa doutrina foi então o cristianismo, com a mais ampla clareza quanto à indulgência e à benevolência. Os conceitos que abrangem a caridade são os mais diversos possíveis, pois o bem e a prática do amor ainda é limitada ao pensamento humano. Por isso, é difícil visualizar a pureza e a evolução de nosso Mestre Jesus, quanto mais colocar em prática quaisquer de seus ensinamentos. A prática do amor por meio da caridade é, portanto, o caminho da depuração. Com a caridade há salvação, e que fora da caridade não há salvação para as questões morais dos espíritos ainda imperfeitos. Com esse texto, então, nós começamos os nossos debates e eu vou perguntar para a Loine. Vamos começar do zero. O que é que significa verdadeiramente a palavra caridade? Então, mais uma vez, um bom dia àqueles que nos ouvem. Desejo um sábado bem abençoado a todos nós. E o conceito de caridade, na verdade, ele é bem mais amplo do que a gente imagina. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, tem uma definição para a palavra caridade, o que significa caridade, de acordo com aquilo que Jesus pensava. Então, a caridade, ela abrange a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. E eu ouvi um palestrante num determinado momento que ele disse que a caridade é o nosso BIP, porque é o BIP que nós temos que estar sempre ligados, então. A benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. E que é interessante nós ficarmos com o nosso BIP, então, sempre atento. E a palavra caridade, a caridade em si, ela não está restrita somente às esmolas, como nós pensamos. Mas ela é muito mais ampla, ela é muito profunda. Ela abrange todas as relações que nós temos com os nossos semelhantes. Quer sejam os nossos superiores, semelhantes, ou aqueles que são os inferiores, ou aqueles que são iguais a nós. Então, abrange todas essas relações com os nossos semelhantes. Então, mesmo aqueles que são os mais superiores, que detêm mais a sabedoria, os bens, todas essas relações contam. E mais uma questão interessante da gente colocar já no início sobre a caridade é que ela nos proíbe de humilhar o infortúnio. Como muito acontece quando se faz presente, quando se apresenta uma pessoa rica, o que acontece? Se tem muita atenção, se dispensa muita atenção para essa pessoa. E de outras vezes, quando vem uma pessoa pobre, parece que não há necessidade de se incomodar tanto com aquela pessoa. E isto não deveria ser assim. Porque quanto mais a posição daquele irmão seja lastimável, mais nós devemos respeitar.
porque ele já tem esse sofrimento e essa humilhação. E que o homem, como diz o Livro dos Espíritos, que o homem verdadeiramente bom, ele vai procurar realçar ao inferior e diminuir essa distância que há entre eles. Então, a caridade passa por isso tudo. Pelo BIP, o BIP ligado. A benevolência para com todos, porque nós também necessitamos da benevolência dos outros para conosco. A indulgência para as imperfeições, porque sabemos das nossas imperfeições. E o perdão das ofensas, porque nós todos estamos a caminho da evolução e sabemos que tudo aquilo que eu quero, eu também devo oferecer ao outro. Interessante essa abordagem do BIP, Laine, porque você vê que ele não fala, no Livro dos Espíritos, não fala na caridade material. Ele fala na caridade moral. Uhum. Na área subjetiva, assim dizer, na área do espírito. E não aborda a caridade material. Ele define claramente que a caridade, como se diz BIP, benevolência para com todos, indulgência com a imperfeição alheia e perdão das ofensas. Não está inserido aí nenhuma abordagem, vírgula, e também poderia doar não. E aí eu vi uma outra distinção nesse sentido. Porque quando nós fizemos uma ação material, que tem irmãos que necessitam, em todos os momentos da vida, não só nesse momento de pandemia que estamos vivendo, mas em todos os momentos temos irmãos que passam por dificuldades extremas, e as estatísticas mundiais em todos os países falam da fome, né? E é necessário essa. Mas esta ação da área material, ela se chamaria solidariedade e não caridade, o que é diferente. Eu me sinto solidário, eu vou dar algo material. Uma cesta básica, agora com a condição... Não, a condição climática deu esses dias, o tufão, como é que chamava? Não foi... Tem um nome que deu, foi uma bomba, né? Uma explosão. E quantos necessitaram, então, de reconstruir suas casas? E alguns não só reconstruir a casa, mas reconstruir também o que vai dentro da casa que foi destruído. Então, esta ação que eu vou tomar, eu me sensibilizo e vou lá dar uma ajuda material ou financeira para... Isso entraria não na área da caridade, entraria na área da solidariedade, o que é diferente. Certo. É uma ação de um coração que está sensível, né? Mas não é a caridade. Porque eu posso fazer essa ação, mas quando vou, a minha benevolência para contigo, Noine, não tem tolerância zero. A minha indulgência para contigo é zero. Se tu me ofendeu, não tem perdão. Daqui a pouco o Nick eu acho que deve abordar, nós já vimos alguma coisa a respeito, de que você praticar a caridade, você ter atos de beneficência, não significa que você seja benevolente. E é aí que a caridade realmente entra. Porque eu posso doar, eu posso praticar atos de beneficência, eu posso doar cestas básicas, cobertores, esse auxílio para esse povo todo que ficou precisando, desabrigado. Mas isso não significa que eu seja uma pessoa benevolente. Nós vamos abordar isso também. Então tá bom. É verdade. Acredito eu que a caridade, como diz alguns palestrantes espíritas, é realmente colocar em prática o amor. Quando uma pessoa realmente ama, ela coloca em prática a caridade moral. E como diz o Dalpiva, ele falou em solidariedade. Quando a gente doa algo, mas tem algum interesse por trás disso, pensando em receber algo em troca. Certo. Geralmente, esta caridade que nós praticamos, ou solidariedade, ela realmente não é tão válida assim. Mas é bom sempre fazer é importantíssimo. É importantíssimo, fundamental. Né? Quem está necessitado
do alimento, da proteção do lar, pela sua casa ser destruída por um vendaval, ele necessita disso. Né? E essa é uma ação, e eu acho que a sociedade é solidária nesse sentido, né? Que eu acho que é solidária. Né? Como nós estamos esmiuçando bastante essa frase de Kardec, eu vou pedir então para o Dalpiva, como podemos interpretar a palavra salvação? Essa expressão salvação, ela nasce de um conceito religioso, né? De que as almas, os espíritos, e aí usava sempre a expressão a alma, podiam ser salvos ou não depois da morte. Como está descrito isto, está na nossa concepção, na nossa doutrina, né? Que aqueles que não vieram, não nasceram dentro de um berço espírita, se nós, ao desencarnar, não morrermos, a expressão era morte, se nós morrermos, nós não tivéssemos pecado, nós íamos para o céu. Se nós tivéssemos pecado, aí havia uma graduação. Conforme a gravidade do pecado, nós íamos para o inferno, e lá permanecíamos e íamos para um tal de purgatório, mas também permanecíamos no purgatório. Essa expressão, então, cria um espaço, né? Nos dava a ideia, aqueles que, como eu, não nascemos na doutrina espírita, criamos uma ideia, criamos uma figura. Né? E essa salvação era dada quando nós cumprimos um certo rito religioso da nossa doutrina religiosa que nós professávamos. Então, se eu cumprisse aquilo, eu era perdoado pelo meu confessor. Se eu não desse tempo, então eu seguia esse caminho do inferno, do céu, do purgatório. Sem o perdão. Sem o perdão, sem ter recebido o perdão do meu confessor. Analisando sobre este ângulo, vamos considerar um irmão que praticou um crime, não foi perdoado. Esse crime é de gravidade, ele vai para o inferno. Aí a análise que a gente pode fazer, nós, que o homem, não temos talvez essa sensibilidade, mas estamos com a Lói, nossa querida irmã, que é mãe, e quando uma mãe perde um filho que não vai para o inferno, como fica ela? Será que o filho dela vai merecer a condenação do inferno lá de perpétuo? Ou, como tem a passagem de Jesus, que nós ressuscitaríamos e Deus ia nos separar, os que vão para o inferno e os que vão para o céu, em função dos pecados que tínhamos quando desencarnarmos. A doutrina espírita vem nos dizer que a salvação não é ganhar o reino dos céus, não é um encontro com o paraíso após a morte. Salvação é a libertação de compromissos, é a regularização de débitos. Gostei da expressão regularização de débitos. Eu estou devendo atrasado numa casa comercial. Eu vou lá regularizar meu débito. Vou lá fazer um acerto. E como é que se dá esse processo de regularização? Ele é individual, é meu. Para aquilo que a Lônia acabou de descrever sobre a caridade. Quer dizer, eu começar a trabalhar as minhas imperfeições. E o orgulho e o egoísmo são duas chagas que nós todos ainda carregamos em maior intensidade ou menor intensidade em nossos corações. Nós todos ainda somos orgulhosos e egoístas. Somos. Nós todos somos. Vamos fazer uma análise bem simples. Se nós formos no guarda-roupa de cada um, não tem roupa que faz mais de um ano que nós usamos? Isso não é egoísmo? Eu não poderia pegar essa peça de roupa ou de calçado mas eu vou poder precisar. Quando? Se faz um ano que tu não usa. Então, estas questões que a doutrina coloca, que Emmanuel coloca, essa expressão é de Emmanuel, né? Que salvação não é ganhar o reino dos céus, não é encontro com a paraíso após a morte, salvação é libertação dos nossos compromissos, é nós ir nos depurando dessas nossas imperfeições. E como é que vamos exercitando isso? Com a tolerância, com a paciência, com a resignação. Quer dizer, como é que eu vou, quando eu recebo uma agressão, eu retribuo com agressão? Quer dizer, ainda estou muito afastado dos ensinamentos do Cristo. Como o Cristo reagiu a toda a agressão que ele sofreu na semana final? Como ele devolvia? Como ele devolveu a agressão máxima, que foi a morte? Pai, perdoai porque não sabe o que faz.
E se nós estivéssemos nessa condição, nós não íamos reagir? Quer dizer... Sabe, tem uma frase que eu li, achei bem interessante, que dizia assim: quando eu me educo, eu me salvo. Eu me educo, eu vou me polindo, eu vou me melhorando, eu vou evoluindo, né? E aí, assim é que eu me salvo. Porque aí eu vou conseguindo quitar todas essas minhas dívidas aí, em relação, né, ao perdão, à caridade, à indulgência, à benevolência e tal. É uma escala, né? Uma escada que nós precisamos subir. Loine, essa expressão está no Livro dos Espíritos, quando Kardec afirma: amai-vos e instruí-vos. Certo? Educação, instruí-vos. À medida que eu vou conhecendo, né, eu vou tendo uma outra visão da vida. A instruir só abrimos um parênteses. Alguns anos passados, quando você via um cientista falar, eles falavam na espiritualidade? Não. A ciência é soberana. Sim. Hoje, como nós estamos vendo, Ao contrário. Né? há um avanço, um caminhamento, um movimento em direção à espiritualidade. A existência de um Criador. Né? O Divaldo Profile, uma palestra de um pesquisador americano, não sei se é americano ou inglês, que ele publica, é famoso dentro da área da ciência, né? E ele enfrenta todos os seus colegas produzindo um documento, as 5 razões por que eu acredito em Deus, e que não são religiosas. E recebendo uma mensagem hoje de manhã do nosso querido amigo Afonso, da Joana de Ângeles, ela disse que se nós movimentássemos um pouco as distâncias do firmamento, nós não teríamos vida aqui. Se nós distanciássemos o solo, a lua da terra, não teríamos. Então, os cientistas começam... Quem fez isso? Então, nós estamos caminhando para esta área. Então, salvação, Nick, em síntese, é a libertação dos nossos compromissos. Dos nossos débitos, não dos nossos compromissos. Nos libertarmos disso. De que forma? Pela nossa evolução moral. Exato. Mas falando sobre salvação, nos salvamos de quem, afinal de contas, né? Nos salvamos de nós mesmos. Das nossas assim? imperfeições, das nossas Nick. Imperfeições. Das nossas mazelas. Das nossas Isso. imperfeições. Eu não estou me salvando de ti. Estou me salvando de mim mesmo. Porque hoje, na situação que eu estou indo para o inferno. O inferno mental, dos meus sentimentos, da minha... Agora, eu tenho que me salvar do quê? Eu tenho que me caminhar para a luz. Eu estou em direção à escuridão. Na hora que começa a movimentar, eu vou caminhar para a luz. Vai começar essa escuridão a ser diluída. E isso tem tudo a ver também com a lei do progresso. Nós vamos reencarnando, vamos progredindo, né? E essa salvação, que a gente tocou nesse assunto agora, é das nossas falhas morais. Nós vamos nos melhorando. Portanto, é algo muito pessoal e não tem nada a ver com julgamento exterior. Isso que é importante. Não tem ninguém que vai te julgar. É a tua consciência, a minha consciência. Isso. A minha consciência vai me julgar. E o importante, eu acho a doutrina espírita maravilhosa nesse sentido. Porque ela nos dá o conhecimento de que nós temos um tempo, de que nós vamos precisar vir para o planeta Terra, reencarnarmos, ora voltarmos lá para a espiritualidade. E aquilo que a gente vai conseguindo vai ficando. Nós vamos agregando todas essas qualidades, essas virtudes, e nós vamos nos melhorando. E nós temos tempo para isso. E por isso que a doutrina espírita é maravilhosa. E outra coisa, lá quando tu coloca do céu e do inferno puramente, né, Dalpiva? Puxa, como é que uma mãe, sabendo o seu filho eternamente no inferno, vai para o céu e vai descansar em paz? Porque há uma contradição muito grande nisso tudo, né? Então, a doutrina espírita, ela vem nos trazer um esclarecimento e um alento muito grande. Mas isso acontece no nosso dia a dia. Para as pessoas que têm um filho que está, por exemplo, preso numa penitenciária por algum tempo, né? Quem é que espera mais um filho se redimir do que uma mãe e um pai? Não é? Se nós fazemos essa ação, vocês imaginam Deus, o nosso Pai, né? Nenhuma ovelha do meu rebanho será perdida. Com certeza. Vamos atrás da ovelha desgarrada. E aí está a parábola do jovem que saiu, né? Na verdade, aquela parábola que Jesus conta
do filho que pediu o patrimônio do pai para ir. Quer dizer, não é o patrimônio material, mas ele se desviou da conduta moral da casa do pai. Quem é a pai da casa do pai? Deus. E Deus esperou. E quando ele retorna e pede perdão, que é o reconhecimento, a primeira coisa é o reconhecimento do erro, né? Eu me reconheço, né, que errei e peço perdão. O que o pai faz? O recebe com alegria, né? Com alegria. Com festa. Nós estamos, então, vocês estão escutando o programa Hora Espírita. Eu quero mandar um grande abraço a todos que estão participando conosco. Eu estou acompanhando aqui a live do Facebook. A Gelsi coloca uma coisa bem interessante. A caridade começa em nós, com o alto amor e o alto perdão. Aí se estende ao próximo, no ambiente familiar e em todos os demais, em humanidade. Interessante. Perfeito. Um abraço também, então, para a Graciela, que estão nos acompanhando. A Graciela, a Mona Lisa, todos disseram bom dia. Um abraço a todos. Janete, ao Michel, Gelsi, ao seu Nelson, que está conosco todos os sábados, a Elza, a Juleide, um abraço a Ivone, Sebastiana, Suleni, Floraci, Marisa, Sônia, Vitelmar e Clenir. Um abraço a todos, muito obrigado por estarem nos acompanhando. Loine, o que Kardec, então, vamos entrar diretamente na frase que Kardec nos deixou. O que Kardec quis dizer com a frase, fora da caridade não há salvação. Sim, olha que interessante o que a gente encontra, então, no Evangelho. Que nesta máxima, fora da caridade não há salvação, que aí estão os destinos de todos os homens, de todos nós, tanto na terra quanto no céu. Nessa máxima, fora da caridade não há salvação, tanto aqui quanto lá, no céu, como a gente chama, a nossa pátria espiritual. O que acontece? Aqui na Terra, porque a partir do momento que a gente conseguir essa nossa evolução moral, essa prática da caridade, a prática da caridade é um degrauzinho para essa evolução que nós precisamos, que vai nos levar à salvação. Então, esta prática da caridade, quando a gente começar a entender, a internalizar, a sentir o que é isso, nós já vamos, desde já, viver momentos melhores, mesmo sabendo que estamos num mundo de provas, de expiações, que a felicidade não é para esse mundo e etc. Quando a gente conseguir entender, iniciar esta prática da caridade, passa por aquilo que a ouvinte coloca, da caridade conosco mesmo, passa por todo esse caminho. Quando a gente conseguir isso tudo, a gente já vai estar no caminho da salvação, vai estar se melhorando, aqui mesmo na Terra. E depois na espiritualidade, porque nós sabemos, né, aquele ditado que a gente fala muito na doutrina espírita, que a plantação é livre, né, a semeadura é livre, mas que a colheita é obrigatória. E nós sabemos que, como a gente tem a certeza, como diz o Dalpiva, quem sabe para aqueles que não são, né, espíritas, não têm esse conhecimento, nós mesmos, né, eu entrei pro espiritismo já bem madura. A gente não tinha muito essa noção da continuidade, desse tempo que nós temos para que possamos, né, melhorar, enfim. Nós sabemos que nós vamos precisar atingir um grau melhor para que possamos também ficar melhores, mais assentados, mais tranquilos, mais equilibrados enquanto espírito. E é todo esse caminho. Por isso que fora da caridade não há salvação. Olha como a caridade, tanto aqui quanto na espiritualidade, o caminho é o mesmo. Ora estamos aqui e ora estaremos na espiritualidade. Era isso que eu queria dizer quando eu falei que a gente faz pouco tempo que tem esse conhecimento todo e que a vida continua e que nós já estivemos aqui muitas outras tantas vezes, em outros lugares, com corpos físicos diferentes, claro, mas que nós somos aquele mesmo espírito. E aquilo que nós somos hoje, nós nos constituímos ao longo das existências. Isso tudo está em mim e é uma resposta para a minha salvação ou não. Como é que vai ser o depois? É uma caminhada. Por isso que Kardec diz que fora da caridade não há salvação. Tanto faz o caminho, aqui ou lá na espiritualidade,
nós precisamos chegar a uma melhora. E o Paulo, o apóstolo, ele coloca lá no Evangelho que nós devemos buscar entender o sentido amplo e profundo da palavra caridade. Porque se a gente conseguir internalizar bem esse sentido realmente da palavra caridade, que além da gente não fazer o mal, nós vamos estar praticando o bem. E aí eu queria só colocar sobre essa questão da prática do bem, que está totalmente envolvida, né, com a caridade. Então, lá na questão 642 do Livro dos Espíritos, é perguntado assim: se basta não fazer o mal para sermos agradável a Deus e para assegurarmos essa nossa posição futura, a salvação, se basta não fazer o mal, pois vejam, meus amigos, estamos completamente equivocados. Não basta não fazer o mal. É preciso que a gente faça o bem até o limite das nossas forças. Nós precisamos fazer o bem. E outra coisa que me chamou a atenção, aí dá um pouco de medo até. Olha só, que cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que você não haja feito. Então, não basta só não fazer o mal, porque isso está errado. Nós precisamos fazer o bem. Mas quando a gente deixa passar a oportunidade de fazer o bem, nós também estamos errando, é isso, Laine? É. Quando a gente não faz nada de bom, e este não fazer nada, ficar ali parado, esperando a vida passar, quando este não fazer nada trouxer consequências ruins, nós somos culpados também por essas consequências. Nós vamos responder por isso. Não é só deixar de fazer o mal, é procurar fazer o bem. E também não ficar só lá de espectador da vida, porque aí também vamos deixar que coisas ruins aconteçam, porque nós ficamos lá de lado. Deixou que acontecesse porque não tomamos ação, não fizemos um movimento na prática do bem. Daí, se nós somos espíritos aqui para viver em sociedade, né, e a convivência social, ela dá essa inter-relação permanente, né? Agora mesmo é um exemplo muito interessante. Fique em casa. Se nós nos isolarmos em casa, claro, temos que ir para a parte de casa, mas isso também nos cria uma dificuldade. Nós temos, como temos necessidade como temos necessidade da interação, de conviver, da interação, né? Temos. O que mostra que está nos mostrando claramente que nós somos seres sociais, que temos que viver em sociedade. Nesse momento estamos com essa dificuldade. Agora, o viver em sociedade é que vai nos oportunizar a prática do bem. Corretíssimo. A prática do bem. Quer dizer, é perfeita esta observação dos espíritos, porque nós temos um para ajudar o outro. Não para modificar o outro, mas para exemplificar, né? Para mostrar o caminho. Agora, cabe a liberdade de cada um seguir o caminho que quiser seguir, né? A Laine colocou sobre o apóstolo Paulo, em uma das passagens ele diz que a caridade é a mais estimada das virtudes. Né? É quando nós chegamos realmente no ápice. Porque, olha, quando a gente ouve assim, né, a grosso modo, sobre a caridade, o que a gente entende? Que é doação, trabalho voluntário, né? Mas ela é muito mais do que isso. Quando a gente acionar o BIP lá, é que a gente vai entender. Olha, a benevolência para com todos. Que grande, que intenso que é isso. A indulgência. Como a gente gosta de reparar e botar defeito lá na atitude do outro, criticar. A indulgência para com as falhas alheias, né? E o perdão. É muito ampla. Quanto à ação de voluntária que eu estou fazendo, mas inserida de orgulho, vaidade e intolerância, quer dizer, de um lado eu estou fazendo um trabalho voluntário que me acredita, mas nesse mesmo trabalho voluntário que me acredita, pela minha postura, minha ação, minha reação com os demais parceiros, irmãos, companheiros daquele trabalho voluntário, me dão um crédito muito maior. Quer dizer, na medida que eu participo de um trabalho voluntário e que a minha relação interpessoal é de agressividade, de intolerância, de impaciência, né? De o que tu falou agora, esse aí não presta, aí não faz nada. Quer dizer, quando eu estou criticando destrutivamente, porque todo pensamento que eu emito em direção a alguém é uma energia que eu mando. Certo.
É uma energia que eu mando, e se a pessoa não estiver bem equilibrada, bem firme do seu procedimento, ela pode captar inconscientemente essa energia. E aí estabelecemos uma ligação fluídica de destruição. E para ti também, né, Dalpiva? Porque se você fabricou essa energia, da onde saiu? Do teu interior, você está com ela também. É o que eu tenho de reserva. Aí você não está praticando a caridade contigo mesmo, né? Sim, o meu capital é extremamente baixo, né? De valores inferiores. Então essa salvação não tem nada a ver com o lugar, mas com o estado da alma. Com o estado da alma. Perfeito. O estado do meu espírito. Isso. É a minha condição moral, espiritual, meu equilíbrio. Vocês estão escutando conosco o programa Hora Espírita. Dalpiva, como podemos praticar a caridade, então? Ela é só para os que têm possibilidades financeiras? Será que é assim? O Nick, eu acho que, de certo modo, essa abordagem está inserida, né? Mas não vale a pena aqui reforçar de que a caridade material é uma solidariedade importantíssima, fundamental, né? Mas se ela puder vir acompanhada de uma energia de amor, porque está expresso lá na obra espírita, fé, esperança e caridade. Dessas 3 virtudes, a caridade é a mais importante. Certo. Né? Das 3 virtudes, fé, esperança e caridade, a caridade é mais importante. Então, toda ação que eu venha a fazer, mesmo material, mesmo financeira, né? A caridade está para todos fazer. Né? Eu lembro, tem uma figura para mim que é de muito valor. Tinha as benzedeiras. Na verdade, de um modo geral, todas extremamente pobres. Mas de uma fé, de um amor no Cristo, em Deus, algo indestrutível. E elas faziam a caridade sem recursos financeiros. Então, o recurso financeiro não é um elemento importante na prática da caridade. Aliás, o recurso financeiro, a riqueza, de modo mais genérico, ela é uma prova das mais duras aos espíritos que estão dentro desse quadro. Porque ela é uma oportunidade para expressar todo o meu orgulho e o meu egoísmo. E ele recebeu esse recurso emprestado pelo Criador para a prática do bem. Geração de emprego, desenvolvimento da ciência, da tecnologia, né? Importante e necessário. Né? Então, a prática da caridade, ela está à disposição de todos nós, independente da condição em que nós estejamos nesse momento. Né? E é importante que a gente tenha consciência disso. Quando vamos fazer uma ação material, vamos mudar esta solidariedade para a caridade, dando com amor, dando sem agredir quem recebe. Não tem a passagem evangélica que a mão esquerda não saiba o que faz a direita? Tem. Ela é profunda. É que eu faça isso de tal forma que a pessoa que receba não esteja recebendo como esmola. Quer dizer, e que eu faça isso de forma reservada. Mesmo sem querer, então, quando a gente doa algo de maneira imprópria, a gente está humilhando o nosso irmão? Mas claro que podemos humilhar. Depende da forma como se conduz essa doação. Até uma expressão, Nick. Alguém está com uma problemática, vem tentar dividir aquela problemática. Quando nós não passamos nisso, todos nós passamos por isso. Né? Se aquele irmão acolhe e fala com carinho e com amor, ele se sente acolhido. Mas se a resposta for uma resposta agressiva, dando a entender que você não tem competência, que você não tem condição, você se sente humilhado. Você já está se rebaixando, já está lá no fundo do poço. Eu vou jogar mais um pá de terra em cima, né? Então, mesmo na ação de um aconselhamento, ele tem que ser carinhoso. Ele tem que estar
Ir de encontro, né? As misérias ocultas, tem essa frase no Evangelho também. Vai, busca, não espera aquela pessoa que já está ali numa condição infeliz, humilhada, inferiorizada, sofrida. Não espera ela vir te pedir. Passa e ajuda discretamente. Diminui essa distância. Eu queria pedir licença para ler um trechinho aqui do Paulo Apóstolo, aqui no capítulo esse, 15, que diz: e quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, olha, ele faz isso, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Então, olha o quão profundo é realmente. Não é a nossa expressão, é de Paulo. De Paulo? De Paulo Apóstolo, Paulo sim. sintetiza. Olha só, então, ele dá a entender que mesmo que doou tudo, não adianta a gente ficar doando tudo que tem, se você não tiver aquela virtude já lá internalizada. Que essa doação não seja carregada dessa virtude da caridade. Isso. Mas olha, isso é o caminho. Eu andei lendo um pouco sobre isso, é bem interessante. Então, meu Deus, como é que a gente, né, se você doa, se você faz trabalho voluntário e tal, e você ainda não é caridoso, como é que é essa história? Mas é o caminho, é o nosso caminho. A alma humana, ainda nós somos muito infantil nessa questão. E aí, este é o caminho. Então, o caminho é: eu vou realizar o trabalho, eu vou doar, eu vou participar, vou ser melhor e tal. E esse caminho todo vai me levar a conquistar essa virtude, então. Eu vou doar, dou cesta básica, dou cobertor, dou meu trabalho voluntário. Daqui a pouco eu vou nesse caminho mesmo sem entender bem, porque eu sinto a necessidade de fazer algo, né? E a gente vai fazendo. E daqui a pouco isso tudo é um caminho para que a gente seja melhor realmente. Eu acho que também a gente precisa lembrar da caridade moral, que talvez seja a mais difícil para a gente fazer. Antes foi falado que quando passa aquele momento e a gente não fez o bem, nós também estamos errando. Uhum. Então, independente da caridade material, a caridade moral é aquele momento que você tem para praticar o bem com as pessoas que estão do teu lado. Não interessa se você já a conhece ou não. Por exemplo, uma palavra bem dirigida, né? O respeito pelos outros no dia a dia, o ombro amigo para aquelas pessoas que têm necessidade. Aquele momento, quem sabe, 5, 10 minutos que você ouve aquela pessoa. Essa caridade talvez seja a mais difícil. Quando a gente tem que largar, deixar de lado algo que nós temos que fazer e nos dedicar ao próximo. Sabe, Nick, até um olhar. Eu vivenciei uma situação muito difícil, uma época na minha vida, e uma pessoa estava lá do outro lado. E ela só me olhou e fez assim. A gente capta. Até um olhar você consegue definir. Foi um olhar caridoso, amoroso. E como foi importante, né? Eu não esqueci mais. Foi a mensagem que ela te mandou. Tô contigo. Uma prece, gente. Tô te abraçando. Às vezes você vê que um amigo está lá numa dificuldade, vencendo um momento complicado, né? A gente sente uma necessidade, eu vou fazer uma prece por essa pessoa. Olha, é uma caridade, olha que coisa boa. Chegar aquela energia que não é aquela que tu falou, né? Que é aquela energia boa. Chega também. Se aquela ruim, que prejudica a mim, que fabrico a energia, e ao outro para quem eu envio, se essa me prejudica, aquela que é boa, ela me faz bem. Isso tudo é caridade. Agora me faz lembrar rapidamente uma historinha do Chico, que uma mãe chegou com o Chico Xavier, né? Para lembrar, o maior médium de todos os tempos, e chegou lá chorando, desesperada, e só disse assim: Chico, o meu filho faleceu. E abraçou o Chico. E os dois ficaram meia hora chorando, os dois abraçados. O Chico não disse uma palavra. E a mulher, mais tarde, para um repórter, ela disse assim, que foi a coisa mais maravilhosa, o carinho mais maravilhoso que ela recebeu em toda a sua vida, foi a meia hora abraçada com o Chico, sem ele falar uma palavra.
Essa é a caridade que nós precisamos. E aí, Nick, eu só quero pegar o gancho do Chico, porque não tem como não, né? Não tem O como. Chico, a gente sempre tem um exemplo, tem uma história, tem um afeto, uma coisa boa. E o Chico foi o exemplo da pessoa que, em praticando a caridade, era feliz. Sim. Sempre sorrindo, às vezes nas condições complicadas de saúde, já de idade avançada, mas ele era sereno e ele era feliz. Porque a pessoa que consegue internalizar essa caridade realmente e colocar em prática, ela sente o bem-estar como retorno. E eu fico imaginando o quanto de alegria, de bem-estar, de consolo, não é alegria, eu acho que é consolo. O quanto de consolo ele trouxe para inúmeras daquelas mães que ele recebia o recado dos filhos lá e psicografava, né? Entregar na mão de uma mãe isso, meu Deus, com que alegria, que coisa mais boa para uma mãe. E aí eu fico pensando naquele ditado, que sempre fica um pouco de perfume nas mãos de quem oferece rosa. Então, que quando a gente consegue praticar mesmo alguma coisa de bom, você é agraciado também. E o Chico era um exemplo disso. Como que uma alegria, como que um consolo tão grande de uma mãe não ia afetar de maneira positiva aquele que realizou aquilo? Quanta prece o Chico recebeu em vida das mães que ele confortou seus corações nos momentos de extrema dor. Inclusive das mães, famílias que não tinham nenhuma vinculação com a doutrina religiosa. Inclusive Sim. que as suas doutrinas de fé conflitavam com as posições da doutrina espírita, mas que todos reconheciam nele um ser diferenciado. Sim. Né? A Mona Lisa coloca aqui, a caridade é o que nos torna felizes realmente. Eu quero mandar rapidamente um abraço, então, para quem nos deu o bom dia, a Sandra, a Salete, o seu João Dias, a Solange e a Cleide. E a Valdete está sendo caridosa conosco. Ela disse assim, bom dia, aquece o nosso coração ouvir vocês. Muito obrigado, querida. Bom, vamos, Loine, tocar um assunto rapidamente, falando sobre esmolas, né, que está sempre em voga. E sobre as esmolas, o que podemos então considerar? Olha só, mais uma vez buscando lá no Livro dos Espíritos, né, que eles são o nosso carro-chefe, né, as obras básicas, o Evangelho, o Livro dos Espíritos e as outras obras. Lá na questão 888, é também perguntado aos espíritos se a esmola é reprovada, né, se há uma reprovação contra a esmola. E é o que os espíritos respondem, que não é a esmola que é reprovável, mas a maneira pela qual ela é feita. Porque a esmola nada mais é do que, de novo, dar algo para alguém, não é mesmo? E que o homem de bem que compreende verdadeiramente a caridade, ele se antecipa ao infeliz. Por isso que nós temos que observar a maneira com que a gente doa. Aquilo que tu falou antes, né, Dalpiva? Da maneira, de como é que você faz isso. Aquele que necessita, ele deveria ter a mão estendida antes de pedir. Antes de que ele pudesse implorar e pedir, ele já deveria ser atendido. E olha que interessante, São Vicente de Paulo, lá no Livro dos Espíritos, nessa questão, ele diz o seguinte, que nós, enquanto espíritos em evolução, em aprendizado, que nós sempre teremos junto de nós um espírito superior, melhorado, melhor do que nós, para nos intuir, para nos ajudar, para auxiliar, para que possamos fazer uma caminhada. É o que chamam de anjo guardião? Em ascensão. Pode ser, mas que não é só esse espírito que nos ajuda no nosso aperfeiçoamento, que nós sempre teremos aqueles que estão inferiores ao nosso progresso até então. E para esses inferiores, nós precisamos ser exemplos. Temos deveres a cumprir. Assim como nós temos aquele que vem nos ajudar, nós temos aquele que vai se inspirar em nós. Como é que eu estou agindo para aquele lá que está me seguindo, me vendo? Como é que vai ser? Então, nós devemos ser caridosos, não somente dando esmola para aquele que vem pedir,
mas levando em consideração essas misérias ocultas, entendendo pela situação, pelo olhar, que nós podemos chegar e auxiliar, sem ficar esperando que ninguém venha nos implorar nada. Que o nosso exemplo não desvirtue aqueles que estão em condição inferior. Porque se a palavra sensibiliza, o exemplo é que arrasta. Né? Eu achei muito profundo isso, sabe, Dalpi e Nick. Saber que, claro, nós temos aquele que nos protege, que nos guia e ampara, mas nós temos aqueles que ficam observando e dependendo de nós também. Observando nosso comportamento, exatamente, nossa atitude, nossos atos, nossos movimentos, para seguir-nos. Né? E aí nós estamos com uma responsabilidade muito grande, né? Porque se as nossas atitudes, nossos atos, nossos movimentos, eles são de conflito aos ensinamentos do Cristo, do Evangelho, nós estamos arrastando ou levando, ou conduzindo estes nossos irmãos, poucos ou muitos, para este caminho. Não esqueçamos que vocês estão falando agora não são somente as pessoas que têm corpo, tá? Que estão encarnados. Não esqueçam que nós estamos rodeados de espíritos, de almas, né? Que ainda não se elevaram. E que nós estamos nos acotovelando, né? Como dizem, Isso. Estamos nos acotovelando com os desencarnados à nossa volta. Muito bem. Estamos nos encaminhando, então, para os minutos finais do nosso programa. Hora Espírita. Nos acompanhem pelas redes sociais. Lá você também encontrará todas as edições dos programas anteriores. Pedimos licença agora para que possamos ouvir o recado dos nossos patrocinadores, a Imobiliária Nossa Casa e a Escala Construtora. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida. As pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa. A maior diversidade de imóveis para a locação de Chapecó. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais. Com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Muito bem, você está escutando ou assistindo o programa Hora Espírita. Nós estamos falando hoje sobre fora da caridade não há salvação. Dalpiva, como podemos interpretar essas duas frases? São duas frases diferentes. Fora da igreja não há salvação. E a frase fora da verdade não há salvação? Nesse capítulo 15 que nós estamos analisando e que estimulamos aos nossos caros ouvintes que possam acessar o Evangelho segundo a doutrina espírita, no seu capítulo 15, e analisar toda essa temática na profundeza que está lá. Né? Começamos a analisar a primeira afirmativa, fora da igreja não há salvação. Ela é uma expressão excludente. Qual a igreja? Nós sabemos hoje, embora a doutrina do Cristo abrange diferentes doutrinas de igreja, né, vamos assim dizer no sentido geral, inclusive a doutrina espírita. Então, qual a igreja que deviam seguir para ser salvos? Porque Jesus citou alguma igreja durante as suas pregações? Não, ele deixou a mensagem dele, a mensagem do Cristo. Então, se nós colocássemos fora da mensagem do Cristo não há salvação, estaria mais ajustada. Certo. Estaria mais ajustada. Porque quando e aí vamos sair do cristianismo. Os nossos irmãos muçulmanos não teriam salvação? Uhum. Pertenceriam a outro Deus? Estão excluídos? Estão excluídos. Isso. Os pagãos estão excluídos? Os ateus que não acreditam em nada, que encerram a vida encerra-se com a morte. Eles vão descobrir, vão ficar muito tristes e vão levar um choque quando eles não morreram e só desencarnaram. Então, é excludente esta expressão.
é excludente. Nós teríamos que definir primeiro qual seria ela. Não leva em conta a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, que é comum a todas as religiões. Uhum. Se vai ter vida, mas eu só posso ser salvo por esta aqui, né? É uma afirmativa que vai nos separar. Quantas guerras, lutas e conflitos se estabeleceram, estão se estabelecendo e vão continuar a se estabelecer, com mortes incontáveis em função da doutrina. Me vem na mente agora a Irlanda do Norte e a Irlanda eram católicos e protestantes. Quer dizer, há cabimento de verificar aqueles conflitos de mortes, e ainda hoje está separado, tem áreas que um não pode entrar na área do outro, mas não vieram do mesmo pai, e ambos defendem Deus, ambos acreditam em Deus. Mas que Deus eu acredito? O meu Deus, o teu Deus não é. Então, esta expressão, ao invés de nos unir, nos tornar fraternos, nos separam. E se levarmos esse mesmo raciocínio, vale para fora da verdade. Quem que tem a verdade? Quem tem a verdade? Uhum. É uma questão de interpretação, né? A verdade só tem Deus. É. Então, eu vou vender a minha verdade, vamos separar. Na verdade, o que ocorreu na Irlanda, né, que é um exemplo único, mas só um exemplo, não é único, é só um exemplo, ocorre em diversos outros pontos do planeta, né? Então, agora, quando fora da caridade, nesse sentido da benevolência, da indulgência, com o perdão, ela não é abrangente? Uhum. E quantos praticam isso sem ser religiosos, sem frequentar nenhuma religião? É. O bem não precisa? O bem não está vinculado a esta. Isso. Né? E mesmo sem acreditar em Deus. Às vezes, acreditar. eu sou ateu, mas olha que coração bondoso muitas vezes quanto a caridade pratica. É preferível um ateu com esse sentimento do que um religioso praticando por debaixo, na escuridão, na noite, né, as maldades. Então, são duas expressões que elas conflitam com o Cristo, com a sua mensagem. Fora da caridade, fora da verdade. Fora da igreja ou fora da verdade. Uhum. Porque quem que disse, né, qual é a melhor religião? Se o Pai é o mesmo para todos, não é mesmo? Se a caridade é a mesma para todos, por que determinada religião, então, é lá que está a salvação? Aquilo que tu coloca, então, aquele que é muçulmano, então, já vai direto para o inferno, né? Já não tem, porque já não é... Não é cristão. É importante só fazer uma reflexão, ressalva, né? a Nick e Loine, que este estudo que nós estamos fazendo todo sábado aqui é para mostrar uma visão ampla, não para ser espírita, mas para que cada um reflita sobre essas questões e siga o seu caminho. Isso. Siga o seu caminho. Mas nós estamos aqui no sentido de fazer um programa, um esclarecimento, mas cumprir uma determinação de Kardec, dos espíritos, não de Kardec. Kardec só copiou, né? É o codificador. Amai-vos instruí-vos, para nós nos instruímos, para termos uma compreensão do que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Isso. Porque aí nós estamos praticando a caridade conosco mesmo. Eu preciso me esclarecer, saber para que eu estou nesse mundo, o que eu vim fazer. E agora? Tá, mas aí, quem é que determina a verdade, gente? Não é? A verdade que eu tenho é aquilo que eu conheço. O Dalpiva tem outra verdade. Por isso que o Dalpiva fala, vamos nos instruir, vamos buscar o conhecimento. Porque a partir do momento que a gente consegue ter uma leitura dessa, daquela e daquela, a gente vai conseguir entender um pouco melhor. Mas a benevolência para todos, a indulgência para a perfeição alheia e perdão das ofensas, isso está na tua... quando tu não pratica isso, a tua consciência te acusa. Mas sem o amor... E para praticar isso tem que ter amor no coração. Amar. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Isto. Daí, o amor a si, a caridade para consigo, para que eu possa, armazenado com esta riqueza de amor e caridade, eu possa derramar sobre os demais. Bom,
nós estamos infelizmente chegando ao final do nosso programa. Nós teríamos tanta coisa ainda para conversar, né? Sempre tem, né? Só uma pergunta para a Loni. A caridade é para fazer caridade ou para ser caridoso? É para fazer os dois. A gente tem que ser caridoso. O objetivo final é sermos. Mas só que vai precisar passar por fazer, por praticar, para chegarmos a ser depois. Por enquanto nós estamos fazendo, só não estamos sendo. Mas é o caminho. É o caminho. Quando nós formos caridosos, nós seremos amorosos. Né? Estaremos fazendo a ação do amor. Nós subimos aquele degrauzinho da virtude, que é a caridade. Isso. Bom, chegamos ao final de mais um programa Hora Espírita. Queremos agradecer a audiência de todos. Eu quero dar aqui um bom dia a uma pessoa, Marisa Nakai. Estou vendo o programa direto do Japão. Que coisa boa chegarmos a todos aos lugares do nosso querido e amado planeta. Muito obrigado, então, a todos pela audiência. Aos amigos que hoje colaboraram conosco, Loine. Eu me despeço feliz, porque é algo que eu gosto muito. A doutrina espírita me fascina e eu fico muito feliz em poder participar. Muito obrigada. E ao nosso querido amigo, que inclusive a Sandra aqui está elogiando bastante, Dalpiva. Nossa saudação fraterna a todos os ouvintes, com o desejo de que seja uma semana de muita paz e muita harmonia, e que fiquemos em prece para que superemos essas dificuldades que estamos vivenciando nesse instante, que é a prova do nosso amor no Criador. Bom, muito obrigado a todos, desejo um final de semana maravilhoso ao lado das pessoas que nós amamos. Um abraço a todos, fiquem todos na paz e na luz de Deus. Nos acompanhem na rede social Hora Espírita Chapecó. Um abraço. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa